Bom, nós estamos aqui para realizar a apresentação do trabalho da disciplina de concreto 1, que consistia no dimensionamento de lajes retangulares, maciças e de vigas para um projeto arquitetônico de uma planta de cerca de 45 metros quadrados. Os integrantes do grupo são Alexandre, Andresa, Luan, que sou eu, Nilson e William. Boa noite, eu sou o Nilson. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi determinar uma planta baixa com no máximo 45 metros quadrados, como disse o Luan. Procuramos algumas na internet, mas algumas eram muito fáceis, outras muito complexas. Por isso, nós optamos por fazer a nossa inspirada em outras. Com a nossa planta em mão, nós definimos os melhores locais para os nossos pilares. Nós tínhamos um pré-requisito de não ter vigas maiores do que 6 metros. Por isso, nós procuramos e alocamos os pilares nos melhores locais para que esse requisito fosse respeitado. As nossas vigas têm 14 por 26 centímetros, o que atende às especificações mínimas da NBR 6118, de espessura mínima da largura da viga do pilar de 14 centímetros e áreas da seção transversal mínima de 360 centímetros quadrados. Com definida a espessura dos pilares, nós partimos para a definição dos vãos livres. O vão livre, o que é? Dos vãos efetivos. O vão efetivo é a soma do vão livre mais metade da largura da espessura de cada apoio. No caso das vigas, nós classificamos as nossas vigas como bi-apoiada ou contínuas. Ela é bi-apoiada quando tem pilares nas suas extremidades e não tem uma continuidade, e as contínuas atravessam mais vãos. Para determinar a espessura, adotamos a mesma espessura dos pilares, a dimensão mínima dos pilares. Já a altura, ela foi calculada com o vão efetivo dividido por 10, no caso das vigas bi-apoiadas, e o vão efetivo sobre 12, no caso das vigas contínuas. Começamos para o dimensionamento das vigas das lajes. Tanto para a viga quanto para a laje, como eu disse, tudo se começou definindo os vãos efetivos. No caso das lajes, o vão efetivo maior, a maior dimensão que nós achamos, ela passa a se chamar LX. E a menor passa a se chamar LY. A divisão de LX por LY retorna ao número que define, por tepedino, o tipo de laje, sendo valores menores ou iguais a 2 lajes bidirecionais e maiores que 2 unidirecionais. O balanço não entra nessa classificação. Para a altura das lajes, para a uniformização do nosso projeto, adotamos o maior valor encontrado, que é de 10 centímetros. Nesse quadro, nós apresentamos a nossa planta de forma pré-dimensionada, com as medidas dos nossos pilares, vigas e a espessura das lajes. Bom, gente, após a realização da planta de forma pré-dimensionada, a gente realizou a classificação das lajes quanto ao seu comportamento estrutural. Essa classificação do tipo de laje, conforme o Nilson já falou anteriormente, ela é realizada entre a razão entre o maior vão efetivo e o menor vão efetivo. Quando essa razão ela é maior do que 2, a laje é classificada como unidirecional, e quando essa razão é menor do que 2, a laje é classificada como bidirecional. Além, né, das lajes bidirecionais e unidirecionais, na nossa planta ela possui duas lajes em balanço, a L1 e a L5. Bom, posteriormente, a gente realizou o cálculo do carregamento total das lajes, de cada laje. Nas cargas permanentes, a gente calculou o peso próprio da laje, o revestimento e a alvenaria. Na carga variável de sobrecarga, a gente realizou esse levantamento de acordo com o uso da estrutura, tudo conforme é definido pela norma. Após o levantamento do carregamento das lajes, a gente realizou um croquis
representando a vinculação, né, das bordas de cada laje. E chegamos neste croquis ao lado, como vocês podem observar. Inicialmente, a gente calculou os momentos negativos para a gente realizar o critério de borda. Aí está, né, ao lado, o croquis com os momentos negativos, e a gente realizou o critério de borda, que é realizado de acordo com. A gente pega o maior momento e divide pelo menor momento do vínculo da laje, que deve ser menor do que 2. Para os casos onde essa razão é maior do que 2, o critério não é atendido, então a laje ela deverá perder o engaste neste vínculo. Após a verificação do critério, a gente chegou na seguinte vinculação de borda. Como vocês podem observar, somente a laje 7 perdeu o engaste com a laje 4. É importante ressaltar que o critério de borda ele não se aplica para as lajes em balanço, pois elas necessitam, né, do engaste. De forma similar ao que a Andressa disse, nós também calculamos as reações da laje, como apresentado na planta, utilizando a tabela do professor Tepedino, e também realizamos a interpolação linear, quando necessário. Desse mesmo modo, também houve o cálculo dos momentos fletores, sendo que nessa planta os momentos fletores são representados de maneira positiva, quando verde, e negativas, quando azul. Também, a partir disso, nós fizemos essa tabela, onde nós estimamos o diâmetro para obter a área, e após isso nós conseguimos encontrar os diâmetros, sendo que a maioria dos diâmetros encontrados foram o mínimo possível. Para cada barra, o espaçamento intervalo apresentado, houve um espaçamento de acordo com o apresentado na aula. E aqui está a nossa planta, onde representamos as nossas armaduras calculadas. E na planta, a gente, apesar de não fazer o dimensionamento exato das barras, a gente só lançou de forma preliminar, como se fosse um croquis, mas para representar cada uma das barras. Boa noite, eu sou o Alexandre e vou falar um pouco dos esquemas estáticos das vigas da laje. Na viga 1, a sua seção é de 14 por 55. As demais vigas foram 14 por 30. Para fazer o esquema estático, foi considerado o peso próprio, a alvenaria e reações da laje. Como podemos ver na viga 1, utilizamos o aplicativo F2 para fazer o diagrama de momentos fletores e o diagrama de esforços cortantes. Na viga 2, foi feito na viga 1. Calculamos o peso próprio, a alvenaria, reações da laje. Entretanto, na viga 2, ela tem a viga 6 apoiada na viga 2, criando, assim, uma carga concentrada. Aí, novamente, utilizamos o F2 para calcular o diagrama de momentos fletores e o diagrama de esforço cortante. A viga 3, ela foi dividida em 2 trechos, conforme outras também foram. Calculamos também o seu peso próprio, a alvenaria e as reações da laje, destacando que a reação da laje foi diferente para cada trecho. Na viga 4, também foi calculado o peso próprio, peso da alvenaria e reações da laje específica para cada vão. Os cálculos do diagrama de momentos fletores e esforços cortantes, todos calculados pelo F2 para ajudar na construção do módulo gráfico. A viga 5 também era uma viga contínua, onde se obteve 2 vãos, vão A e vão B,
onde calculamos o peso próprio da viga, a alvenaria e as reações da laje. Basicamente, esse passo foi calculado para todas as vigas. E, novamente, vemos os diagramas de momentos e esforços cortantes. A viga 6, ela já foi uma viga contínua, onde só teve um trecho, uma viga pequena. Nela foi considerado peso próprio e reações da laje. Viga 7. Na viga 7, calculamos também o peso próprio, a alvenaria e reações da laje. E os diagramas de momentos fletores foram obtidos através do aplicativo F-Tool. A viga 8 foi uma viga onde tivemos vários trechos. Também calculamos o peso próprio da viga, a alvenaria e as reações da laje correspondente a cada trecho. Novamente, utilizamos o F-Tool para fazer os diagramas de momento e esforços cortantes. Na viga 8 é importante a gente lembrar que o último trecho dela é a região onde a gente tem a viga unidirecional e por isso ele não teve reação de laje para ser considerado. Bom, pessoal, depois da gente ter os esquemas estáticos, né, de cada viga e os diagramas de momento fletor e cortante das vigas, a gente realizou o dimensionamento das armaduras de flexão. Para fazer esse dimensionamento, a gente planilhou e fizemos os cálculos, né, à mão, considerando os momentos máximos de cada trecho da viga, e nisso a gente lançou os movimentos positivos e negativos, e aí a gente estimou um diâmetro inicial de estribo, a gente considerou 5 milímetros, para a gente realizar todos os cálculos conforme o método TPDINO, para encontrar as áreas de aço tracionada, né, e a área de aço comprimida e as áreas mínimas de aço previstas pela norma. Como dá para ver, a gente obteve que nenhuma das vigas teria armadura, necessidade, né, de armadura comprimida. Bom, depois disso, né, tendo já planilhado as áreas de aço, a gente procede com a determinação dos diâmetros e o dimensionamento. Para isso, a gente tentou ao máximo evitar a necessidade de alocar mais de uma camada de barras, até para facilitar a execução e a verificação das fissuras. Nisso, a gente realizou o pré-dimensionamento, né, o dimensionamento, né, desses diâmetros tracionados, considerando uma abertura horizontal mínima entre cada barra de 23 milímetros e vertical de 20 milímetros. E nisso a gente obteve esses dados dessa coluna aqui. E como eu havia dito, a gente não obteve nenhuma área de aço para armadura comprimida. Então a gente obtém, né, só o diâmetro mínimo que a norma permite, que é o de 5 milímetros, para ser porta-estribo e viabilizar executar as armaduras de cisalhamento, que é o próximo passo. A gente faz o dimensionamento dessas armaduras de cisalhamento.
Para isso, a gente planilhou também os dados, mas a gente fez também alguns cálculos à mão de cada uma das vigas, considerando os valores de cortante máximo dessas vigas, conforme diagramas, e os valores de D que foram calculados na primeira parte para o dimensionamento das armaduras de flexão. E aí, nisso, a gente determina a tensão em que a viga está sendo submetida e a gente determina a tensão que o concreto resiste no mecanismo de treliça que é formado quando ele rompe, né, que é caracterizado pelas bielas, e aí a gente verifica a resistência da biela comprimida para a gente realizar a conferência. E aí, nisso, em alguns casos, a gente vê que a gente obteve valores de ρW negativo, que indica que apenas o concreto resistiria ao cisalhamento naquela viga. E não seria necessário nenhuma armadura de cisalhamento. Mas como a norma coloca uma armadura mínima, a gente também calculou o valor de ρ mínimo, e para a maioria dos casos, a gente adotou o diâmetro mínimo de estribo, que foi o que a gente estimou no início. Apenas para a viga 2, para a viga 3 e para a viga 7, que a gente teve que aumentar esses diâmetros. E aí, nisso, a gente também fez um retorno na planilha lá do dimensionamento para ajustar esses valores e conferir se as barras que foram dimensionadas ainda estavam cabendo dentro da seção. Mas como o aumento é muito pequeno, ainda ficou dentro da folga que existia entre as barras. Depois disso, a gente fez a verificação da abertura de fissuras das barras, né? E aí a gente utilizou os diâmetros de estribo que a gente já havia calculado, os valores de D' que já foram calculados para as armaduras de flexão, os diâmetros tracionados, o número de barras tracionadas por camada. E aí a gente realizou o cálculo da verificação das aberturas, com base na área de aço calculado na área de aço aplicada, para a gente encontrar os dois valores de abertura que a norma recomenda a gente calcular. E aí a gente adotou desses dois valores. Esses dois valores a gente adotou, os valores dessas duas colunas, né, de WK, a gente adotou o menor desses dois valores, e o menor valor desse, ele tinha que ser menor do que o WK limite, que era colocado pela norma, que era uma abertura de 0,3 milímetros. E todas as vigas passaram tranquilamente nessa verificação de fissuração, e por isso a gente não teve que fazer nenhum retrabalho no dimensionamento das armaduras tracionadas, porque todas elas passavam dentro da fissuração aceitável. Após essa conferência e todos estes dimensionamentos, a gente realizou os detalhamentos das seções transversais das vigas, e nisso a gente detalhou uma seção para cada esforço máximo, que é uma forma mais simples da gente apresentar o detalhamento de alguns trechos da viga, porque a gente ainda não teve o conhecimento para realizar o detalhamento longitudinal das vigas. E é isso, o trabalho. Obrigado pela participação.